vou pôr para gravar. E agora eu vou dividir aqui com vocês a nossa tela. Cadê a nossa tela? Aqui. Tcharam! Agora vamos aumentar. Giovanni chegando. Pessoal, estão vendo minha tela? Sim. Legal, muito bem, Guilherme. A gente parou aqui e a gente começou a falar o que é gerenciamento de risco. Mas olha só, eu vou voltar um pouquinho naquela tela que eu gosto muito, que fala sobre administração, gerenciamento e gestão, ok? Então, aqui, ó, administração, gerenciamento e gestão. Só para a gente ficar bem claro aonde que a gente vai chegar quando a gente fala de análise e gestão do risco. Quando a gente fala em administração, a gente está falando no guarda-chuva todo, ok? Naquilo que faz com que a empresa ande, rode, vá para frente. Então, eu tenho o presidente, que é o dono da empresa, e mais os diretores. Essas pessoas fazem o planejamento estratégico da empresa. O gerenciamento, ele está num departamento, que nesse caso, né, nesse fluxo aqui, eu dividi em diretor comercial, diretor administrativo e diretor de produção. Então, o departamento comercial, ele é dividido em gerente de vendas e gerente de marketing. Então, o departamento comercial cuida do gerenciamento de vendas e do gerente de marketing, do gerenciamento de marketing. Vamos pegar a produção aqui, ó, que aí a gente faz aliado à nossa matéria, aliado à nossa matéria de gestão da produção. Gerente de produção. Então, aqui eu tenho o gerenciamento da produção. Aqui, no todo, eu tenho a administração. Aqui, no gerente da produção, eu tenho o gerenciamento. E a gestão? A gestão são as etapas que eu tenho aqui dentro da produção. Então, por exemplo, uma das etapas que eu tenho dentro da produção é a qualidade, certo? A gestão da qualidade que eu faço no departamento ou no gerente da produção. Gestão da qualidade. Mas eu não tenho gestão da qualidade nas vendas? Tenho também. Então, só que a gestão da qualidade de venda é diferente da gestão da qualidade da produção, que é diferente da gestão da qualidade de compras. Então, cada aqui departamento desse tem a sua gestão. Só que, para que esses departamentos tenham as suas gestões, a empresa como um todo tem que ter uma gestão de qualidade. Como é que é feita a gestão de qualidade da empresa? Então, tem uma gestão de qualidade na administração, uma gestão de qualidade no diretor da produção e no gerente da produção, e abaixo do gerente da produção, a gente já não fala que tem um gerenciamento, a gente tem uma gestão, que é exclusivo da produção. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque é importante para a gente entender agora o que a gente vai falar, que além de ser importante para o nosso conteúdo, é importante para a prova. Então, vamos lá. Nas definições que a gente falou, administração, gerenciamento e gestão. Vamos entrar, então, agora. Estamos chegando. Fizemos a discussão, olhamos o mapa, vimos os hemisférios. Gerenciamento de risco. Turma, se eu falar em gerenciamento de risco, eu estou falando no quê? O que é o gerenciamento de risco? Com base naquilo que a gente acabou de falar, da administração, do gerenciamento e da gestão. O gerenciamento de risco é o quê? Deve ser diminuir os riscos, diminuir alguma coisa, sei lá, que possa te atingir de forma negativa a empresa, né? Tipo, Giovana passou uma tu... motoca aqui, aí ela não me fez escutar. Você está na linha, ok? Você está na linha. Uhum. Realmente, o gerenciamento de risco é isso aí que você falou. Eu só acrescento ao que você falou que o gerenciamento de risco, por ser gerenciamento, ele tem que ser feito em todos os departamentos da empresa.
Sim. Então, o gerenciamento é uma política da empresa. É uma política da empresa. Então, a empresa, através da sua administração, criou um gerenciamento de risco. Então, olha só, é um termo que engloba o conjunto de atividades do Departamento de Divisão de Segurança, visando alternativas de minimização dos perigos e riscos e suas consequências. Então, por exemplo, aqui ele falou do Departamento de Divisão de Segurança. Só que o que esse Departamento de Divisão de Segurança faz na gestão de risco serve para todo mundo da empresa. Ok? Entendido, Giovana? A diferença é que eu só acrescento que o gerenciamento é uma política da empresa e serve para que todos os departamentos sigam a mesma política. Ok? Vamos lá ver o próximo. Aí eu tinha falado já isso aqui para vocês, né? Tinha até mostrado. Não importa se o gerenciamento é só no escritório, certo? Ou se o gerenciamento, desculpa, eu clico aqui, aí ele volta, ele vai e volta. Ou se é no armazém. Não importa, o gerenciamento de risco é em qualquer lugar da empresa. Eu poderia colocar aqui a foto da portaria, eu poderia colocar a foto do pessoal manobrando uma empilhadeira. Então, o gerenciamento de risco é uma política da empresa para toda a empresa. Ficou claro isso? Alguém fala aí para mim. Sim. Ok. Sim, professor. Beleza, muito bem. Eu não vejo todo mundo. Agora, no momento, quem eu estou vendo aqui junto comigo é o Igor, Tatiane, Guilherme e Giovana. Tá? Então, um dos quatro fala comigo. Vamos lá. E o que é gestão? Olha só, falei do gerenciamento. Gerenciamento é uma política da empresa e é para todas as áreas da empresa. A gestão, eu até comentei isso na última aula, eu vou falar mais rápido. Em uma rápida pesquisa do Google com o termo gestão de risco ou risk management, você terá um universo de mais de 125 milhões de páginas, ou seja, muita gente falando sobre gestão de risco. Um pouco mais de 2 milhões em termos português e 124 milhões em termos inglês, para tentar compreender qual é, afinal, o seu conceito. Então, a gestão de risco trata dos níveis especializados da administração de qualquer empresa, neste caso, para cada departamento ou divisão. Por exemplo, haverá ou deverá haver uma gestão de risco. Então, na produção, no departamento de produção, tem que ter uma gestão de risco. Na empresa, tem o gerenciamento de risco. Na produção, tem a gestão de risco. Professor, é a mesma coisa? Praticamente é, só que na produção, as tarefas da produção são diferentes das tarefas do escritório. Então, consequentemente, os riscos são diferentes. E, consequentemente, olha só que palavra bonita, as consequências são diferentes. Imagine aqui, ó, vamos pegar aqui o desenho, vamos ver se eu consigo voltar. Imagine aqui, se acontece um acidente aqui no escritório, o que pode ocorrer com essa pessoa? Vai lá, tropeçar, cair, quebrar um dedo, se machucar, torcer a perna. Agora, o que pode ocorrer aqui nesse tipo de acidente, turma? Uma pessoa morrer. Uma pessoa morrer, exatamente, Lara. Imagine um quilhão de quilos cair em cima da cabeça dessa pessoa, ou se não morrer, a pessoa pode quebrar um pescoço, quebrar a coluna, ficar tetraplégico, paraplégico. Então, a diferença que eu quero dizer entre gerenciamento de risco, que é para o todo, e gestão de risco, que é para o individual, é a forma como eu trato cada tarefa. Ok? É a forma como eu trato cada tarefa. As tarefas são diferentes. Então, os riscos são diferentes e as consequências são diferentes. Ok, aí, turma, ficou claro o que é gerenciamento de risco e o que é gestão de risco? A Lara apareceu para mim agora. Lara, Tatiane, Guilherme e Giovana. Ok, professor. Ok, muito bom. Daqui a pouco eu tenho 2 filmezinhos para a gente passar antes
desse Zoom cair, tá? Para a gente ter uma avaliação daquilo que é análise e gestão de risco. Agora, vamos a uma palavra que eu não falei para vocês ainda. Avaliação dos riscos. A nossa disciplina é análise e gestão dos riscos. Mas existe uma palavra intermediária entre análise e gestão do risco, que é a avaliação do risco. O que é o ato de avaliar o risco? Eu não estou analisando o risco, não, eu estou avaliando. E o que é avaliar? É a aplicação de um juízo de valor. E quem tem um juízo de valor? É a pessoa que está aplicando. Então, como é que uma pessoa vai aplicar um juízo de valor, quando eu falo de risco, se ela não tem a menor ideia do que é um risco? O juízo de valor dela está totalmente perdido. Lembra do tal perito 1, perito 2, perito 3, perito 4 e perito 5 que a gente falou ontem? Então, para uma pessoa aplicar um juízo de valor sobre a avaliação de risco, ela tem que ter, no mínimo, uma competência necessária para isso. Então, olha só, é a aplicação de um juízo de valor para discutir a importância dos riscos e suas consequências sociais, econômicas e ambientais. Quem vai discutir uma avaliação de risco? Então, uma pessoa competente. No mínimo, um perito 3. Perito 1, perito 2 não tem essa competência para fazer uma aplicação de um juízo de valor. Quando é que eu aplico isso, professor? Quando eu estou sendo convidado para fazer uma avaliação, uma aplicação do juízo de valor naquela empresa sem olhar nenhuma informação ainda. Ok? Então, o juízo de valor, normalmente a gente faz, né? A gente olha para a pessoa, né? Quando a gente vê a pessoa a primeira vez, a gente bate o olho, a gente tem uma avaliação. Lembre-se disso, ó. Quando eu bato o olho, eu tenho uma avaliação. E o que é uma avaliação? Quando eu olho para outra pessoa? É um juízo de valor. Eu olho para aquela pessoa, eu tiro diversas conclusões daquela pessoa, certo? São informações que aquela pessoa está me passando. Como ela está com o cabelo, está com o rosto, está de roupa, está de calçados, o que está na mão. Tudo aquilo que ela mostra para mim, eu vejo e eu tiro conclusões. Mas são conclusões de juízo de valor. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo com ela efetivamente. Eu não sei quem é ela, de onde ela veio, o que ela fez. Então, de novo, só para vocês terem uma ideia, juízo de valor é como se eu estivesse olhando para uma pessoa a primeira vez e ela tirasse N informações de mim, só olhando para mim, mas sem saber nenhuma se é verdadeira ou falsa. Isso não é legal. Então, quando eu olho, né, vamos falar aqui, eu estou vendo a figura aqui vou abrir um pouquinho aqui, do Giovanni Santana. Quando eu vejo a foto do Giovanni Santana, né, o rosto dele de bigodinho, com a mão colocada aqui e o bonezinho, eu tiro N conclusões. Posso tirar, né, N conclusões. Quando eu vejo a Lara também, né, com o rostinho em cima do ombro, sorrindo, de óculos, o cabelo da forma como ela está, eu tiro N conclusões. A Tatiana, né, do jeito que está, o Luiz, que são os 4 que têm fotos. O Luiz aparece com uma foto da Coca-Cola atrás. Então, eu tiro N conclusões, mas tudo isso são juízos de valor. Juízo de valor. Significa que é real ou não? Não sei. Se eu for bom, se eu tiver uma boa leitura das pessoas, eu posso falar um monte de coisa verdadeira, mas posso errar. Ok? Então, para ter um juízo de valor sobre pessoas, tem que ser uma pessoa que estudou pessoas. Se é uma pessoa que nunca estudou pessoas e só vê pela figura, vai errar de monte. Por quê? Porque, de novo, é juízo de valor. Ok? Ninguém falou nada, Giovanni, Luiz, Tatiane, Lara da foto. Ninguém falou nada quando eu comentei. Caramba, vocês hoje hein, também, hein? Sexta, 9 horas, professora, a gente já tá o caco. Por que o caco? Não entendi o caco. Meu Deus, eu tô desde as 6 acordada, eu nem sei mais o que eu tô pensando, professora.
Tá bom, então vamos lá. Olha, nesse momento é melhor descrever minha foto do que eu abrir a câmera e ver meu estado. Caramba, hein? Vocês também, hein? Olha só, então vamos lá. Deu para entender o que é avaliação? Quando alguém pedir para vocês, faz uma avaliação, vai falar, caramba, você quer que eu faça um juízo de valor sobre tal coisa? Aí a pessoa fala, como é que esse cara sabe? Como é que essa pessoa sabe? Como é que essa moça sabe o que é avaliação? Por quê? Porque vocês já teve uma aula com o professor Garcês e entendeu o que é a palavra avaliação. Agora, vamos sair da palavra avaliação e vamos para a palavra análise. Olha só, análise de risco constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas. Opa! Métodos e técnicas. Alguém escreveu como fazer análise de risco. Alguém pensou, escreveu várias vezes como é que é para ser feito. Ou colocaram muitas cabeças e essas muitas cabeças escreveram como é fazer. Então, constitui-se num conjunto de métodos e técnicas a serem seguidos, aplicados. Esse aqui não. Avaliação é tão somente uma aplicação de juízo de valor. Eu olhei para a foto da Tatiane, eu estou vendo ela aqui, né, super bonita na foto, e ela falou que está um caco. Ô, professor, fica vendo minha foto aí. Então, estou tirando um juízo de valor. Não é legal o juízo de valor, porque você pode estar avaliando de uma forma incorreta. Agora, e a análise de risco? Análise de risco, não. Ou análise de valor é diferente, porque você vai usar métodos e técnicas que, aplicados a uma atividade proposta ou existente, que identificam e avaliam qualitativamente e quantitativamente os riscos que essa atividade representa para a população vizinha, ao meio ambiente e à entidade em que está analisando o risco. O que é a entidade? Então, é a empresa. Então, por exemplo, um posto de gasolina quer ser... um posto de gasolina quer ser aberto? Não. Uma pessoa quer abrir um posto de gasolina. Escolheu uma esquina qualquer e quer abrir um posto de gasolina. Caramba, turma, não é assim que ela escolhe. Tem que ter uma avaliação do risco, ou seja, essa empresa, nesse local, qualitativamente e quantitativamente, oferece que riscos ela representa à população vizinha, ao meio ambiente e à própria entidade que está sendo analisada. Ok? Então, a análise, quando a gente fala em análise, a gente usa método, a gente usa técnica, a gente usa ferramenta. Beleza? A avaliação, eu tenho um juízo de valor, eu imagino, é uma imagination. A análise, não, é o uso de técnicas, o uso de ferramentas. Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Perguntas? Tranquilo, professor. Tranquilo. Olha só, então, se está tranquilo para vocês, eu vou fazer uma pergunta. Afinal, o que é perigo e o que é risco? Professor, a nossa aula é análise e gestão de risco. Por que não análise e gestão de perigo? Imaginem, turma, qual é a diferença? O que vocês acham? Esqueçam, olha, vou falar um negócio para vocês. Esqueçam tudo aquilo que vocês já ouviram falar sobre o que é perigo. Perigo. Isso era do Will Smith e do robô no Perdido nos Espaços, tá? Para quem não conhece, né, nunca viu. O que é perigo, turma? O que vocês acham que é perigo? Professor, eu acho que perigo é tipo... É que é difícil falar. Risco eu acho que é mais fácil falar. Risco Fala é quando risco. você tem que fazer uma coisa e aí pode ter possibilidades de dar errado. O perigo é quando você vai fazer essa coisa e existe a que pode dar errado, entendeu? Tipo, eu acho que ficou confuso da forma que eu falei. Ficou confuso, mas eu entendi. Tipo, Por isso que o eu risco falei. você tem uma porcentagem que pode ser que aconteça. O perigo tem uma porcentagem maior do que pode ser que aconteça, entendeu? Legal, Lara, é legal. melhor. Olha só. Uma coisa eu vou deixar claro hoje para vocês nunca mais esquecerem.
Por que que quando eu falo em análise e gestão é do risco e não do perigo? Então, tem um motivo, ok? Eu quero que vocês... cadê? Caramba. Igor, você que trabalha na área. Os outros também devem trabalhar na área, né? Que eu não lembro, tá? Eu vou ter que fazer nas associações, né? O Igor eu falei. Então, olha só. Lara, Igor, Pamela, Débora, Tatiane, Guilherme, Giovana, Luiz, Vitor e Giovanni. Quando a gente fala em risco, análise e gestão do risco, risco é porque tem um motivo muito forte. E qual é o motivo? Perigo e risco são semelhantes. São semelhantes. A grande diferença é que o risco, Lara, é quantificável. Quantificável. Eu conto quantos acidentes ocorreram. O perigo é qualificável. Eu tenho a possibilidade de, mas ainda não ocorreu. Eu não quantifico, eu qualifico. Perigo é uma coisa, risco é outra. Perigo é a possibilidade de ocorrer, mas nunca ocorreu. Risco é a possibilidade de ocorrer, mas já ocorreu. Professor, mas não entendi nada do que você falou. Então, vamos lá. Pensa bem aqui, olha aqui comigo. Quando eu estou numa praia de Recife, e lá tem uma placa, tubarão, na praia de Recife. Tem uma placa, tubarão. Eu ponho em cima, perigo ou risco? Perigo? Por isso que eu fui Eu acho que é exclusivo lá em Recife. Em Recife já aconteceu ataque de tubarão a banhistas, surfistas? A gente ouve falar na televisão várias vezes ao ano que em uma determinada praia do Recife há ataques de tubarão. Se há ataque de tubarão, é quantificável. Então, a minha placa que eu ponho em cima do tubarão é assim, risco. Risco. Uhum. Por quê? Porque ali já teve ataque de tubarão. Professor, risco do quê? Olha só, de ser mordido, de ser atacado por um tubarão. E aquilo que eu falei para vocês, risco é a possibilidade de um ataque de tubarão. Se já teve alguma vez, pelo menos uma vez, é quantificável. Uma. Quando contei, uma é risco de ter um acidente com tubarão. Por exemplo, na Praia de Santos, eu nunca ouvi falar que teve ataque de tubarão. A placa que eu ponho é o que eu ponho em cima do tubarão? Perigo ou risco? risco. Perigo, né? Teve. Então, Porque já teve casos. Giovana, já teve caso em Santos? Não, Não, ele eu acabou tô de falar falando. que não. Não, eu tô falando que é perigo porque já teve casos, né? Não, olha só, perigo é Não. a possibilidade de ter, mas nunca teve. É só qualificável. Entendi. Qualificável. Então, por isso que eu falei para vocês, esqueçam aquilo que vocês já ouviram falar do que é perigo e risco. O professor Garcês está falando, daqui para frente, perigo é tudo aquilo que pode acontecer de ruim, mas naquele local, naquela área, naquela região, nunca aconteceu. Então, ali tem o Acho que perigo... na praia tem aquelas placas, então. Perigo Placa de afogamento. E todo mundo se afoga lá no tombo. Perigo de afogamento está errado. Mas tá escrito. Então, por isso que eu estou falando para você, esqueça. É porque tá não teve errado. aula com o Garcês. Exatamente, Tati. Então, olha só, a gestão do risco é quando eu começo a quantificar. Aí eu coloco uma placa, mas eu coloco uma placa de perigo. Caramba, então tem que alertar a pessoa, perigo aqui. Pode ser que aconteça, mas nunca aconteceu, está errado. Se pode ser que aconteça, mas já aconteceu, é risco de afogamento. Risco de afogamento. Por quê? Se ela entrar ali, ela sabe que vai acontecer mais uma vez, porque já aconteceu antes.
Então, se vocês viram, vocês têm o direito de informar para quem escreve. Ah, é o corpo de bombeiro. Pessoal, você sabe qual é a diferença entre... Brincando com ele, sabe qual é a diferença entre perigo e risco? Perigo é a possibilidade de ocorrência, mas nunca ocorreu aqui. E risco é a possibilidade de ocorrência, mas já ocorreu. Então, aqui, como já ocorreu afogamento, você tem que mudar a placa para risco. Mas aonde você viu isso? Fonte, professor Garcês, lá na Unimes. Ok? Deu para entender a diferença? Então, agora a gente vai ver o conceito. Tá? Olha só o conceito. Antes de ler as próximas páginas, para cada figura, identifique se é um perigo ou risco. Vamos lá. Esse quadrinho aqui, turma, com esse cara, isso aqui é um sinal de choque. Isso aqui é um perigo ou risco? De forma geral. Risco? Choque já aconteceu de monte. Esse cara aqui escorregando, é perigo ou risco? Tá passando o caminhão da pamonha agora. Risco. Esse cara caindo da escada, perigo ou risco? Risco. Esse cara andando aqui e caindo um objeto na cabeça dele, perigo ou risco? De forma geral. Deus queira. Perigo. Risco. Não, é risco. Oxi, também. Cair coisa na cabeça, cai em qualquer lugar, a qualquer momento. Um cachorro morder a bunda ou a perna, o cara cair da escada, o bêbado cair, o cara tropeçar, o cara cair, o carro atropelar alguém, tudo isso é risco, porque é quantificável, já ocorreu. Mas, professor, então, quando a gente fala de perigo, quando eu uso? Quando nunca ocorreu. Por exemplo, você está abrindo uma empresa, olha só, você está abrindo uma pizzaria. Já ocorreu algum desses problemas na tua pizzaria? Não, nunca ocorreu. Mas só por isso você não vai estudar? Vou, porque já ocorreu nas outras pizzarias. Então, se ocorreu na outra pizzaria, por mais que eu faça uma análise de perigo na sua, é porque o risco já houve na outra empresa. Então, só essa pequena diferença. Perigo, condição potencial de ocorrência de um acidente, mas naquele local nunca ocorreu. Risco, potencial de ocorrência de um acidente, mas nesse local já ocorreu. Vamos lá, o que é perigo, então? Situação com potencial de provocar lesão pessoal ou dano à saúde, ou ao meio ambiente, ou à propriedade, ou uma combinação destes. Destacamos aqui que potencial significa que ainda não ocorreu o acidente, pelo menos até o momento no local estudado. Ok? Então, potencial significa que ainda não ocorreu. Então, olha só. Então, eu vou analisar isso aqui. Existe o potencial de ocorrer de cair uma caixa de ferramenta na cabeça? Existe o potencial de eu, ao levantar inadequadamente, ter um problema na coluna? Existe o potencial de eu encostar numa coisa tóxica? Existe o potencial de eu cortar o braço numa serra? Se eu estou abrindo uma empresa e nunca ocorreu, ou estou avaliando uma empresa e nunca ocorreu, é perigo. Ok? Mas o potencial existe. Se eu trabalho com levantamento de carga, eu, ser humano, trabalho, há o potencial de eu ter um problema nas costas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, né, um gerenciamento de riscos para a empresa e uma gestão de risco específica para quem trabalha com levantamento de carga. Então, tem lá uma forma correta. Olha, se tem a possibilidade de cair a caixa de ferramenta ou a ferramenta na cabeça de alguém, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ter um gerenciamento de risco para a empresa e uma gestão de risco para queda contra a queda, né, de ferramentas ou de caixa de ferramentas, e assim por diante. Vamos lá. O que é risco? Risco, medida de perda, medida, meço, quantifico. Perda econômica, dano ambiental ou lesão humana em termos de probabilidade da ocorrência de um acidente, frequência e magnitude das perdas, dano ao ambiente ou lesões, consequências. Destacamos aqui que ocorrência significa que já ocorreu acidente no local estudado. Ok?
Isso é importante para a gente? É. Por quê? Porque a gente está levando para a nossa empresa uma análise e gestão de risco. Ah, mas professor, então sempre a gente vai falar de risco porque provavelmente todos os acidentes já ocorreram em algum lugar. Certo? Já ocorreram em algum lugar. Todos os acidentes já ocorreram em algum lugar. Caramba, então eu vou falar de risco. É exatamente por isso que a gente fala de análise e gestão de risco. Quando é que eu vou falar de um perigo? Quando sentarem algumas pessoas dentro de uma empresa e começarem a estudar a possibilidade de ocorrência de um novo acidente, ok? De um novo acidente, coisa que nunca ocorreu. Então, por exemplo, o Jeff Bezos foi viajar ao espaço, deu uma viajadinha lá no espaço, né? Novo. O que pode ocorrer lá? Está cheio de perigo, está cheio de risco? Não, porque não quantifiquei ainda, não ocorreram os acidentes. Mas está cheio de perigo? Tá. Então, o que eu faço? Uma análise e gestão do perigo, da possibilidade da ocorrência, mas não quantifico, não quantifiquei. Olha, eu sei de um, né? Quando subiu uma Challenger, explodiu. Então, esse é quantificável. Então, passa a ser um risco de explosão na nave subir. Mas lá no espaço, onde ele navegou, né? Navegou é estranho, né? Voou um pouquinho lá no espaço, nunca ocorreu um acidente. Então, se nunca ocorreu um acidente, a possibilidade o potencial de perigo e não risco. Tá entendido? Tá tranquilo até agora, turma? Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem, muito bom, muito bom. Então, vamos lá. O que significa esta placa? Perigo ou risco? Perigo. Não, pera. Não, deixa eu pensar. Foi na automática. Ah, legal, Não sei, legal. não tá me informando nada, que mentira. Eu acho que é risco, professor. O que eu tenho que falar, turma? O que eu falei para vocês agora? Eu estou em Santos ou estou em Recife? Depende. Depende. Vai que eu tô em Tati. Recife. Olha só, o que significa essa placa? Nada, sei lá. Tubarão, parece uma barbatana de um tubarão, mas é perigo ou risco? Não sei aonde é. Pergunta aonde é. Então, Tati, depende. O que significa essa placa? Depende. Depende do quê? Da onde ela está posicionada. Então, se ela está posicionada em Santos, nunca ocorreu nenhum acidente de ataque de tubarão. Eu posso escrever ali em cima, perigo. Se for lá na praia do Recife, onde acontecem vários ataques de tubarão ao ano, risco. Então, olha só, professor, mas caraca, como é que eu vou saber se já aconteceu ou não? Pesquisando. O Google te fala tudo hoje. Coloca 2, 3 palavras no Google, ele escreve ataque de tubarão em Santos. Ah, pode ser que ele ache lá um de 1850. Pode ser, até pode ser.